seguinte, aqui hoje a gente vai falar sobre concentração comum, né? A gente vai dar continuidade nos estudos que a gente está fazendo de química aí. Esse assunto, bastante tranquilo, beleza? Vou aceitar aqui o Samuel. Se der de cair aí, travar, cair, eu vou ver ali, eu vou e reconecto de novo, vocês aguentam a mão aí rapidão. Porque às vezes eu conecto com dois e-mails, acontece isso, no mesmo e-mail para dois Meet. Mas eu acredito que vai dar certo, hoje vai fluir bem. Então vamos lá. Qual que é esse assunto aqui? Concentração comum. Começa o seguinte: quando a gente está falando de soluções, colóides e suspensões, ok, né? A gente definiu ali as dispersões em geral. Quando eu estou falando de soluções, eu estou falando de uma solução homogênea, que é o que a gente analisou no passado. E agora a gente vai falar sobre concentrações. Como assim concentrações, professor? Sabe aquela situação onde você acorda cedo, talvez não é sua mãe que faz o café, outra pessoa, sua irmã, seu pai, e o café está diferente, ou ele está mais forte, ou ele está mais fraco, né? Ou você vai fazer um suco, seja lá de limão, de laranja, o que seja, e esse suco também, ele fica muito forte, talvez, né? Você vai tomar ele, ele está muito, tá ali um suco de laranja bastante forte, e você, nossa, e agora? Aí você vai lá e acrescenta mais água para diluir, para, né, diminuir aquela concentração do suco ali. Concentração trabalha isso, né? A gente vai fazer uma concentração comum, onde a gente vai trabalhar, analisar esses cálculos aí de soluto envolvido na minha solução aí, quanto de soluto eu vou ter na minha solução. Só para a gente dar uma revisada primeiro, é o seguinte: primeira coisa é a gente lembrar aqui o que é uma solução. Solução. Solução é uma mistura homogênea, né? Beleza. E ela é composta por soluto mais solvente. Solvente. Soluto mais solvente. Beleza. Uma solução homogênea é isso. Já é matéria de segundo bimestre? Sim, brother. É isso. Matéria de segundo bimestre. Né? Tudo que a gente viu um pouco sobre dispersão também, ali, coeficiente de solubilidade vai servir, ok? Mas já é sim. Beleza? Então vamos lá. Continuando aqui, vou tentar trazer um pouquinho mais essa câmera para frente, só para ela focar melhor no quadro. A gente tem o seguinte: na solução, isso, eu acho que agora ficou uma ideia bem bacana. Em uma solução, a gente tem o seguinte: uma parte vai ser soluto e outra parte vai ser solvente, né? Lembrando isso, se tiver cortado a imagem do quadro, você gira o celular, ok? O que é soluto? Soluto é o que eu coloco de menor quantidade. E o solvente, maior quantidade. Você está lá preparando um suco, o seu pozinho do suco é o soluto e a água que você está misturando é o solvente. Ok. Vou determinar aqui o seguinte. Vou determinar um número para o soluto, vou chamar ele de 1. E solvente 2. Como assim, professor? Por que você está fazendo isso? Porque na concentração comum a gente vai trabalhar com grama, com quilo, miligrama, né, litro, ml, e a gente tem que determinar quem que a gente está falando ali na concentração comum. Se a gente está falando do solvente, do soluto, e por isso que a gente vai denominar para entender isso melhor. Então, olha isso aqui. Tudo que eu falar aqui é 1, tipo um exemplo, representar aí, de agora vai falar que é M1, é porque é massa do soluto. M1 porque vai ser a massa do soluto. E se eu chamar um exemplo M2, é a massa do solvente. Se eu falar V1, V de volume, volume do soluto. V2, volume do solvente. Ok? Então, a gente vai determinar assim, a gente vai dar essa separação aí em números, 1 e 2. 1, soluto, 2, solvente. Ok? Beleza. Continuando aí, a gente tem o seguinte.
Quando a gente está falando da concentração comum, eu vou apagar essa parte aqui. Então, a gente vai falar o seguinte. Eu estou trabalhando o seguinte. C maiúsculo é igual a massa do soluto sobre o volume da solução. Peraí, deixa eu arrumar isso aqui. Então, para a gente trabalhar concentração comum, a gente vai trabalhar isso aqui, ó. Como assim, professor? Quando a gente estiver falando de concentração, quanto que está concentrado ali, vamos falar assim, aquela solução, eu vou trabalhar C maiúsculo, que é igual a massa do meu soluto naquela quantidade de solução inteira. Por isso que eu coloquei M1 sobre V. V, esse V aqui, ó, da concentração comum, é da solução. É da solução. Solução. E massa, M1, massa do soluto. Ok? Quais são as unidades de medida que eu vou deparar em concentração comum? Vou deparar com gramas por litro, vou deparar com miligramas por ml, posso deparar ml, posso deparar miligramas por litro, posso deparar gramas por ml. O que são isso aqui mesmo, professor? São as unidades de medida de concentração comum. Gramas por litro, miligramas por ml, né? Posso deparar também miligramas por litro, gramas por ml. Então, são várias as unidades de medida de concentração comum. A mais, né, comum que a gente vai ver vai ser gramas por litro. Eu vou ter uma quantidade de gramas de soluto, né, num volume total de uma solução. É o que a gente vai deparar mais. A gente tem 1 litro daquela solução e ela vai vir rotulada quantas gramas eu vou encontrar ali de soluto naquele 1 litro. Ok? As coisas vão fazer mais sentido conforme a gente vai encaixando aí. Beleza. Então vamos fazer um exemplo aqui. No primeiro exemplo, né, a gente pode deparar o seguinte. Vou chamar ele de exemplo 1 aqui. No exemplo 1, eu vou ter uma certa quantidade de soluto. Tem um determinado soluto aqui, ó. Coloquei lá um certo soluto, um recipiente. E eu tenho 40 gramas desse soluto, né? E de solução, eu fui lá, tinha 40 gramas dele, coloquei 40 gramas lá no recipiente, peguei essas 40 gramas e falei, não, eu quero dissolver isso aí. Então, fui lá e joguei um solvente, água. Joguei quanto? 400 ml. Joguei 400 ml ali dentro. 400 ml. Ok. Tem como eu determinar a concentração comum ali agora? Sim, tem como sim. Porque eu tenho, né, o solvente envolvido e eu tenho a massa do meu soluto. E agora eu partindo para a fórmula que é concentração comum é igual a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Só que aí vamos considerar que o exercício que é o resultado aqui em gramas por litro, que é o comum que a gente vai deparar, gramas por litro. Professor, como que eu vou fazer esse gramas por litro aí? Vou fazer o seguinte, né? Lembrando aí que eu tenho a unidade de soluto em grama e o volume está em ml. Então, aqui, ó, na massa de soluto eu trabalho em grama, fiz de outra cor, nesse caso, e o volume eu vou ter que trabalhar em litro. Beleza.
concentração comum é igual 40, né? 40 gramas, dividido pelo volume da solução, 400 ml. Professor, não sei fazer isso de cabeça, não me recordo como é que transforma. Quando você tem 400 ml que é passar para litro, você tem que lembrar o seguinte, que 1 litro equivale a 1000 ml. E que 400 ml, será que vai valer quanto? As proporções, regra de 3, né? Então, você vai fazer 1 vezes 400, e depois desse resultado, você vai dividir por 1000. Então, X vai ser 0,4 litros. Que 1 vezes 400 é 400. 400 dividido por 1000, você corta esse 0, esse 0, vai sobrar 4 dividido por 10. 4 dividido por 10 é mesmo que você pegar a vírgula tá do lado do 4, da direita, e volta ela uma vez. Né? Coloca na frente do 4. Então, você vai obter 0,4 litros. Agora sim, eu posso adicionar aqui, ó, 0,4 litros. Ok? Beleza, terminei. Falta eu fazer a divisão. Outro esbarre que talvez você tenha. Professor, e agora? Eu não sei dividir 40 por 0,4. Aí, você pode fazer o seguinte. Você tem dois caminhos. Ou você multiplica aqui e aqui por 10, ou você coloca só embaixo a notação, depois tira da notação. Vou fazer os dois caminhos, né? Vou fazer o primeiro. Vou fazer assim, ó, a setinha, multiplicando por 10, todo mundo. Então, vou multiplicar 40 por 10 e 0,4 por 10. Eu vou obter o seguinte, concentração comum é 400, que 40 vezes 10 é 400, dividido 0,4 vezes 10, você pega a vírgula que está aqui, ó, e anda uma vez para a direita. Então, 4. Lembrando que aqui é grama, e aqui eu estou trabalhando litro. 400 dividido por 4 vai dar 100. 100 o quê? Concentração comum é igual a 100 gramas por litro. Né? Ok. Vou fazer pelo segundo passo aqui, que é por notação. Eu vou colocar só aqui embaixo notação. Concentração comum é igual a 40 dividido. Se eu pegar esse valor aqui, 0,4, ó, 0,4, e andar uma vez com a vírgula para a direita, eu vou obter o seguinte, 4. O número é menor do que 1, 0,4. Então, a vírgula está aqui. Quando eu ando com a vírgula para a direita, eu cresço no expoente negativo. Então, é menos 1. Aí eu vou obter 4 vezes 10 a menos 1. Logo, eu posso fazer essa divisão. Né? 40 dividido por 4 vai dar 10. Concentração comum é igual a 10. Só que aí você lembra o seguinte, esse 10 a menos 1, você vai ter que subir ele. Ele vai ficar positivo o expoente. Vezes 10 elevado a 1 positivo. Né? Agora eu vou tirar da notação. Quilogramas por litro. Tirando a notação, a vírgula vai estar aqui do lado 10, né? Eu ando uma vez para a direita. Então, eu vou obter 100 gramas por litro. Olha aí para você ver, ó. Eu obtive os mesmos resultados, seguindo por dois caminhos. Por que eu quis mostrar esses dois caminhos? Porque é interessante você ter ferramentas aí para você poder sair de uma certa dificuldade na hora de resolver um exercício. Né? Nossa, professor, você tem que fazer estudo? Não, eu poderia fazer só pelo um passo só. Né? Se eu estiver fazendo em casa, talvez você ia fazer pela calculadora. Eu estou fazendo em casa que você possa estar fazendo uma prova, não tem esse subsídio aí. Então, assim, por isso que eu falo que é importante notação científica. Postei alguns vídeos aí, vou postar mais, eu tinha parado porque eu estava sem quadro, agora eu vou continuar postando, dando esse apoio para vocês em notação, para você chegar nesse tipo de exercício, saber sanar, sair ali.
Resumo. Eu tenho uma solução aqui, ó. Peguei 40 gramas de um soluto e dissolvi em 400 ml. Eu quis descobrir quantas gramas eu ia ter em 1 litro. Só que a minha solução é só 400 ml. Mas se eu tivesse 1 litro, se eu aumentar nessa quantidade para 1 litro, eu já sei a quantidade, a proporção ali. Então quer dizer que se naquela solução todinha eu quiser pegar nessa solução, se eu quiser pegar 100 gramas de só de soluto, tem que pegar 1 litro dela. Então, a concentração comum ela vai trabalhar isso. Você pega uma certa quantidade da solução inteira e saber exatamente quanto você vai ter de soluto ali envolvido. Ok? Alguma pergunta aí? Não, não, sim, sim, não. A gente pode fazer mais um exemplo aqui, né? Rápido e simples. Vou tentar fazer aqui no cantinho aqui, aproveitando esse pedacinho do quadro aqui. Ok? Ver se consegue pegar todo o quadro. Isso, consegue. Exemplo 2. Vou fazer um exemplo bem simples também, parecido com isso que a gente estava fazendo. Vou falar que a gente tem um. Vamos colocar aqui 1000 ml mesmo. 1000 ml. E eu fui lá e adicionei dissoluto. Coloquei um soluto aqui, ó. Sei lá, coloquei 0,2, 0,2 kg. Ok? Eu vou te perguntar o seguinte: qual que é a concentração comum dessa solução? Qual que é a concentração dela? Né? Fácil. Eu volto aqui na fórmula, ó. Concentração comum é massa sobre o volume da solução. Massa de quem? Massa do soluto. Né? E eu quero descobrir qual que é a concentração comum do exemplo 2 em gramas por litro. Em gramas por litro. Beleza. Aqui está em ml e aqui está em quilo. E eu quero em gramas por litro. Então, concentração comum é igual. 1000 ml, a gente viu aqui, ó, que é igual a 1 litro. 1000 ml é 1 litro. O que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo um outro exercício, né? Mas saindo de unidades de medidas diferentes. Um exercício bem básico aqui mesmo. Então, a gente vai obter o seguinte. Embaixo aqui eu vou adicionar o 1, que é o volume da solução, né? E agora aqui, ó, eu tenho 0,2 kg. De quilo para grama, como é que eu faço? Né? Deixa eu chegar um pouco essa câmera aqui para o lado. Como é que eu faço? Muito fácil. Toda vez que tiver em quilo quiser ir para grama, você multiplica isso aqui por 1000. Então você vai fazer o seguinte: 0,2 vezes 1000, né? 0,2 vezes 1000, para eu fazer mais direto, eu posso fazer o seguinte também. Eu não tenho 3 zeros aqui. Eu pego essa vírgula e ando com ela 1, 2, 3 vezes para a direita. Eu posso fazer isso também. Também mais prático. Então eu faço aqui, ó. 0,2, eu ando com a vírgula 1, 2, 3. Eu vou acrescentar 2 zero. Isso com esse zero daqui, ó. Então, 0,2 quilo equivale a 200 gramas. Então, tem 200 gramas por 1 litro de solução. Se eu fazer a concentração comum, que é a massa do soluto dividido pelo volume, vou ter o seguinte: concentração comum é igual. 200 dividido por 1 é 200. Então, qual que é a concentração dessa solução aqui? 200 gramas por litro. Aí eu faço uma pergunta aqui básica para vocês. Se eu quiser pegar, nessa exemplo 2, se eu quiser pegar só 100 gramas de soluto, quanto de solução eu vou pegar ali? E aí? Pamela, Andrei, Ailma. Se eu quiser pegar ali, ó, exemplo 2, só 100 gramas de soluto na solução, quanto que eu vou ter que pegar?
Vou ali, tem 1 litro da solução, só que eu quero tirar só 100 gramas ali de dentro ali. Como que eu faço para retirar isso aí, essas 100 gramas? E aí, vamos pensar aqui comigo. 1 litro, eu tenho 200 gramas. Não é isso? 1 litro eu tenho 200 gramas. Foi o que eu acabei de descobrir, concentração comum. Não, André, a pergunta é o seguinte: concentração, que é exemplo 2. Né? Eu descobri que a concentração é 200 gramas em 1 litro. Se eu quiser pegar só 100 gramas de soluto dessa solução todinha, eu estou resolvendo aqui já. Se 1 litro tem 200 gramas, então eu pegar só 100 gramas ali dentro, eu pego só a metade. Porque 0,5 litro, que é 500 ml, eu vou conseguir pegar 100 gramas do meu soluto. A concentração comum me dá isso. Eu consigo saber exatamente quanto da solução eu posso pegar dela para me retirar uma certa quantidade de X, né, de soluto naquela solução. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida aí? Deixa eu ver se eu posiciono bem. Isso. É um assunto tranquilo, é um assunto bom de trabalhar, né? Concentração comum. Então a base é essa. Toda vez que você vê V1, M1, a gente vai estar falando do soluto. 2, referente ao solvente. Então, concentração comum, a gente vai estar trabalhando esses quesitos aí. Beleza?